Ainda em discussão o projeto. Para discutir, deputado Pedro Ocean. Bom dia, senhor presidente, mais uma vez, novos deputados. Com relação a esse projeto de autoria do Poder Executivo, eu penso que nós estamos discutindo hoje uma excelente notícia, em primeiro lugar, para o nosso Estado, que o governo do Estado tenha hoje condições econômico-financeiras e fiscais, todas essas cristalizadas nessa nota, que é uma CAPAG-A, que é para aquelas pessoas que não são familiarizadas no tema, significa que a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão responsável pela fiscalização e análise das contas dos entes subnacionais e dos estados, atribuiu a nota máxima de governança e de responsabilidade fiscal para o governo do estado do Mato Grosso do Sul. E que, portanto, diante dessa impressionante conquista que nós temos, nos permitiu, como nós estamos fazendo agora, fazer a captação de 2.370 bilhões de reais de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para obras de infraestrutura do nosso Estado. Penso que o nosso governador, Eduardo Riedel, também acerta quando vem aqui a essa casa e vem dialogar com o colegiado dos 24 deputados estaduais, nobre deputado João Henrique esteve presente, para discutir, junto com os deputados, indicações onde nós faremos esses investimentos. E, deputado Rachioca, mais de 600 quilômetros de nova pavimentação. Com pavimentação, inclusive, inovando no método construtivo, quando coloca maior teor de concreto nesse asfalto, para que nós aumentemos a durabilidade para até 30 anos, tal como vigora nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e como Europa. Mais de 300 quilômetros de recuperação de vias hoje danificadas. Então, portanto, eu penso que nós temos aqui que comemorar esse avanço. O governador deixou muito claro que a assunção desse novo financiamento em nada altera a situação fiscal do nosso Estado, uma vez que no passado, e aqui é importante de mencionar, nós tínhamos um índice de endividamento da receita corrente líquida, deputada Mara, de cerca de 90%. O que é isso? Para cada R$1 arrecadado pelo governo do Estado, nós tínhamos um endividamento de 90 centavos junto a instituições financeiras e compromissos de longo prazo. Diante de todas as reformas que foram feitas e da gestão fiscal que o governo atual e o passado empreendeu, hoje esse endividamento é de 0,47% ou 47%, que significa que para cada R$1 arrecadado, 47 centavos nós temos de comprometimento de dívida de longo prazo. Então, com a assunção desses 2.370 bilhões, em nada vai alterar o nosso quadro de endividamento. Os dados da CAPAG, eles indicam 3 fatores. De um lado, índice de liquidez corrente, que significa que o nosso Estado tem recursos em caixa, poupança corrente líquida, que nós temos, uma vez que o Estado é superavitário, e, em terceiro, endividamento, que está absolutamente em linha com a boa responsabilidade fiscal. Com relação à emenda aditiva que o orador anterior mencionou, houve uma rejeição. Penso que ele tem o direito de questionar nos meios que ele julgar lícito, mas que é importante mencionar uma emenda intempestiva, uma vez que nós já estávamos discutindo, através de acordo de líderes, para uma tramitação célere, como deve ser por esse tema, na CCJ, e versando sobre matéria que já estava resolvida no próprio projeto de lei, uma vez que mencionava a necessidade de nós mencionarmos as garantias. Ora, aqueles entes como o Estado de Mato Grosso do Sul... Me permite uma parte? Deixa eu terminar o raciocínio, já lhe concedo.
aqueles entes que, como o Estado do Mato Grosso do Sul, já possuem CAPAG-A, podem se dar ao luxo que poucos estados da Federação Brasileira têm de obter, para uma operação tal como essa, a garantia do orçamento da União. Ou seja, quem confere a contragarantia para essa operação é o próprio orçamento da União que está avalizando as operações que o Estado do Mato Grosso do Sul executa. Com relação à destinação específica desses 2.370 bilhões de reais, nós temos instrumentos dentro da técnica orçamentária, legislativa, processual, para que nós possamos fazer essa avaliação. Nós podemos, e assim faremos, na lei orçamentária anual do ano de 2024, na discussão do plano plurianual que vai versar sobre as despesas dos exercícios seguintes, discutirmos projetos e vinculações específicas. Então, não significa que ao aprovarmos um financiamento, que não é empréstimo, é um financiamento, porque tem um objeto específico, diferentemente de empréstimo, então, ao aprovarmos esse valor, não significa que nós estaríamos dando um cheque em branco, pelo contrário. Essa é uma medida necessária, é uma garantia fundamental para que o Executivo possa negociar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, inclusive, está colocando hoje a possibilidade de taxas de juros mais convidativas do que seria, por exemplo, obtenção de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao BID, que, não obstante, nós teríamos ainda a contratação de recursos em dólar, com risco cambial. Então, acerta o governador ao optar por um recurso em reais, acerta o governador ao pegar esse recurso no momento onde o Mato Grosso do Sul precisa continuar expandindo, acerta o governador do Estado do Mato Grosso do Sul ao discutir com essa Assembleia Legislativa, e acerta o governador ao abrir a oportunidade para que nós possamos indicar, com o conhecimento de cada um dos deputados tem, nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, onde nós poderíamos empregar esse recurso. Concedo a parte ao deputado. Obrigado pela parte, deputado. Vossa Excelência concorda no Estado contrair dívidas, e eu sou contrário, já expus. Mas o senhor falou questões que são sensíveis a este parlamentar, questão regimental. Eu desafio Vossa Excelência ou qualquer outro parlamentar me comprovar que nós tivemos acesso, ou que nós lemos esse projeto, pelo prazo mínimo de 24 horas que antecederam a própria sessão da CCJ. Isso é regimental e não aconteceu. Eu estou falando isso não para cobrar as 24 horas no relógio, eu estou falando isso, deputado Pedro Neto, porque eu fiz um esforço muito grande para conseguir fazer uma emenda. Quando você faz uma emenda, e eu quero agradecer, inclusive a minha assessoria jurídica, a gente tem que pensar se ela é legal, se ela é constitucional, se ela não é. Então, sem ter até o texto, quando chega projeto executivo, eu leio pela mídia, eu tenho que pensar no que vai acontecer de desastre, nas prováveis emendas. Eu estou fazendo emenda extemporânea, quer dizer, é antes da hora, por um exercício de futurologia e adivinhação. Essa que é a verdade, deputado Pedro Oceano. Então, assim, a gente tem feito esse exercício, e a crítica que eu faço é nesse sentido. Eu não recebi, Vossa Excelência não recebeu, foi muito rápido, foi por meio de acordo de líderes, foi. Agora, questiono a Vossa Excelência, nós temos aqui líder da minoria, o direito de minoria e de oposição, ele é constitucional. Nós temos acordos de maioria e ninguém tem acesso ao texto, a gente tem que fazer um exercício. Eu não estou criticando, porque isso está no regimento, se quiser eu questiono, né? Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já tem reconhecido o direito das minorias. Está difícil ser oposição nessa casa e defender pontos de vista diferentes, de maneira democrática e legal. Então, o que eu fiz não foi intempestivo, pelo contrário, foi extemporâneo, quer dizer, foi antes. É um exercício de futurologia que o governo tem feito. Obrigado, deputado. Para concluir, deputado. Bom,
Se nós tivéssemos uma análise da CCJ onde a votação fosse apenas por maioria pela rejeição da emenda, eu até poderia concordar com Vossa Excelência. Mas a unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final entendeu pelo caráter intempestivo e pela impossibilidade de nós adotarmos essa contribuição de Vossa Excelência, ainda que justo, ainda que legítimo, entendo o papel da minoria, o papel da oposição, mas nesse caso a Casa precisa primar pela legalidade, pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela técnica legislativa. Essa foi a opinião da unanimidade dos pares. Então, senhor presidente, para concluir, quero dizer o seguinte: nós temos que comemorar essa boa notícia. Excelente notícia que o Estado está avançando. 2.370 bilhões de reais. Pode aumentar o endividamento, isso não é nenhum problema para qualquer um que compreenda como funciona a economia. O problema é você ter um desequilíbrio na forma como você conduz receita e despesa, que não é o caso. Nós temos um endividamento de longo prazo, com condições baratas, com contra-garantia prestada pela União, carência, prazo de amortização e, mais do que isso, atendendo aquilo que o sul-mato-grossense quer, que, inclusive, Vossa Excelência parabenizou a iniciativa do governo para que nós pudéssemos fazer essa discussão. Então, recomendando o voto favorável nesse projeto de lei. Muito obrigado.